Dizem que o fundo do poço é a fundação sólida sobre a qual você reconstrói sua vida. Mas quando Beatriz Vasconcelos saiu do tribunal naquela terça-feira de manhã, ela não sentiu uma fundação. Ela sentiu a terra se abrindo para engoli-la inteira. O marido de 10 anos dela, o homem que ela tinha sustentado trabalhando em dobro enquanto ele construía o império dele, não tinha apenas se divorciado dela. Ele a tinha apagado, sem pensão, sem casa, apenas uma mala e um coração despedaçado. Ela achou que a vida tinha acabado. Ela não fazia ideia de que uma curva errada na chuva e uma porta se abrindo no endereço errado estava prestes a mudar toda a economia global e o destino dela para sempre. Isso não é só uma história de término. Essa é a história de como uma esposa rejeitada se tornou a rainha do conselho. A assinatura no acordo de divórcio mal tinha secado quando Marcos Silveira checou o Rolex dele, um Submariner que Beatriz tinha comprado para ele no aniversário de 30 anos usando 3 anos de economias. Ele não olhou para ela, ele olhou para o relógio. Terminamos aqui? Marcos perguntou, a voz desprovida do calor que costumava recebê-la depois de um dia longo. Ele estava sentado do outro lado da mesa de mogno no escritório de advocacia no centro de São Paulo. A vista lá fora era cinza, combinando com o sentimento vazio no peito de Beatriz. Terminamos, Sr. Silveira. O advogado Tiago Soares disse, fechando uma pasta grossa. O acordo pré-nupcial que você assinou 10 anos atrás, combinado com a recente reestruturação dos seus ativos em holdings offshore nas Ilhas Cayman, deixa a senhora Silveira com bem, como discutido, o acordo é final. Beatriz olhou para as próprias mãos. Eram mais ásperas do que costumavam ser. 10 anos atrás, ela era uma designer gráfica promissora. Então Marcos teve uma ideia para uma startup de tecnologia logística, para otimizar distribuição. Precisava de capital. Precisava de tempo. Precisava de uma esposa que esfregaria chãos e serviria mesas numa lanchonete na Avenida Paulista, só para pagar as contas do servidor. Ela tinha feito tudo. Ela tinha acreditado no sonho. Marcos, Beatriz sussurrou, a voz tremendo. Não me importo com as ações, mas a casa. O piano da minha mãe está lá. Você sabe que é a única coisa que tenho dela. Marcos finalmente olhou para ela. Os olhos dele, antes um azul reconfortante, agora eram aço frio. Ele se levantou, abotoando o terno italiano de R$ 5.000. A casa está sendo liquidada para cobrir os custos iniciais da abertura de capital para a fusão com a Vortex Corp, Marcos disse friamente. E a Jéssica quer redecorar a cobertura de qualquer jeito. O piano foi doado para o brechó ontem. Era bagunça. O nome a atingiu como um golpe físico. Jéssica. A chefe de gabinete de 24 anos do Marcos, a mulher que Beatriz tinha recebido na casa deles para o jantar de Natal do ano passado, achando que era uma funcionária solitária. Você doou, Beatriz engasgou se levantando. Marcos, você sabia que aquele piano era... Já foi, Beatriz. Marcos interrompeu, checando o celular. Olha, não sou um monstro. Coloquei 5.000 na sua conta pessoal. É suficiente para um depósito num apartamento na Zona Leste e alguns meses para achar um emprego. Você é esperta. Sobreviveu antes de mim. Vai sobreviver depois de mim. Ele virou para o advogado. Tiago, manda os papéis finalizados para o conselho. Tenho um jantar de comemoração no Fazano às 7. Marcos foi embora. Ele não olhou para trás. Ele saiu do casamento do mesmo jeito que saía de uma reunião chata. Eficientemente, impiedosamente. E sem um segundo pensamento pelas pessoas que estava deixando para trás. Beatriz ficou parada ali, o silêncio da sala de conferência ensurdecedor. Senhora Silveira ou senhorita Vasconcelos, suponho, o advogado disse, deslizando um cheque pela mesa. Sugiro que desconte isso rápido, é uma cortesia. Legalmente ele não te devia nada. Por quê? Ela perguntou, lágrimas finalmente transbordando. Eu construí aquela empresa com ele. Eu escrevi o plano de negócios original em Guardanapos. Em Guardanapos? Soares desdenhoso educadamente. Não em contratos. No mundo dos negócios, senhorita Vasconcelos, se não está assinado, não aconteceu. Você era um placeholder, um custo de startup, e agora a empresa abriu capital. Beatriz pegou a bolsa. Ela deixou o cheque na mesa. Era orgulho tolo, talvez, mas ela não conseguia tocar em dinheiro que parecia dinheiro de suborno por uma década da vida dela. Ela saiu do arranha-céu e entrou na Avenida Paulista. Tinha começado a chover, uma chuva fria e cortante de novembro. Ela não tinha para onde ir. O celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Os códigos de segurança da casa foram trocados. Suas malas estão com o porteiro. Por favor, pegue até às 17 horas ou vão pro lixo. Beatriz olhou para o céu, deixando a chuva se misturar com as lágrimas.
Ela se sentiu pequena, invisível. Tinha 32 anos, com uma lacuna no currículo do tamanho de um casamento, e um coração despedaçado em 1 milhão de pedaços. Ela chamou um táxi, a mão tremendo. "Para onde, senhora?" o motorista perguntou. Ela não sabia. Ela só deu o endereço da única outra pessoa na cidade que poderia se importar. A antiga colega de faculdade, Brenda, que morava num apartamento apertado no Bom Retiro. Rua dos Pinheiros, 428. Ela sussurrou. Mas enquanto o táxi entrava no trânsito, Beatriz não viu o SUV preto seguindo ela, e certamente não sabia que a crueldade de Marcos tinha acabado de desencadear uma reação em cadeia que acordaria um gigante adormecido. A chuva tinha se transformado numa tempestade torrencial quando o táxi deixou Beatriz. Ela lutou para tirar as 2 malas do porta-malas, o motorista acelerando antes que ela pudesse sequer checar onde estava. Ela enxugou a água dos olhos e olhou para o prédio. Isso não parecia o lugar da Brenda. Brenda morava num bairro barulhento e vibrante. Isso era os Jardins. Uma rua alinhada com casarões que sussurravam dinheiro antigo, portões pesados de ferro, fachadas de pedra calcária e silêncio. Beatriz checou o celular. Bateria morta. Ela devia ter murmurado o endereço errado no torpor, ou o motorista confundiu Pinheiros com alguma outra rua. Ela tremeu. Estava encharcada até os ossos. A blusa de seda dela, a blusa do tribunal, estava grudando na pele. Ela olhou para o número da casa na frente. 1428. Era uma estrutura massiva, escura e imponente, com eras subindo pelas paredes de pedra como veias. Não havia luzes acesas. Parecia abandonada, ou talvez apenas dormindo. "Tá bom, Beatriz", ela murmurou para si mesma, os dentes batendo. "Só pede para usar o telefone. Só consegue um carregador. Você não pode ficar na rua com 2 malas numa tempestade." Ela arrastou a bagagem pelos degraus de pedra. Pareciam pesar 1 tonelada, cheias dos destroços da vida dela. Roupas, alguns livros, e a foto emoldurada dela e Marcos da lua de mel, que ela não tinha tido coragem de jogar fora ainda. Ela alcançou a pesada aldrava de bronze, moldada como uma cabeça de leão. Ela deixou cair 3 vezes. Tum, tum, tum. Silêncio. Ela esperou. O vento chicoteava o cabelo no rosto dela. "Por favor", ela sussurrou. "Só alguém em casa." Ela bateu de novo. Mais forte dessa vez. O desespero estava se instalando. Se ninguém atendesse, ela teria que arrastar as malas até uma estação de metrô, e a mais próxima ficava a quarteirões de distância. De repente, a pesada porta de carvalho gemeu. Não abriu totalmente. Só abriu alguns centímetros. Uma corrente ainda estava enganchada. Um par de olhos espiou da escuridão. Eram intensos, escuros, e num rosto sombreado. "Não compramos escoteiros." Uma voz grave e rouca retumbou. "E não queremos painéis solares." "Por favor", Beatriz disse, a voz falhando. "Não quero vender nada. Estou perdida. Meu celular morreu. Só preciso chamar um táxi. Por favor, estou encharcada." Os olhos se estreitaram, examinando-a. Eles registraram a blusa cara mas encharcada, as malas de grife, a devastação absoluta na postura. Isso não era uma pedinte. Isso era uma mulher desmoronando. A porta fechou por um segundo. O coração de Beatriz afundou. Ele estava trancando ela para fora. Então, o som da corrente deslizando para trás ecoou. A porta se abriu completamente. Parado ali estava um homem que parecia não ter visto o sol em meses. Era alto, vestindo uma gola alta preta e calças de moletom cinza. Tinha uma barba bem aparada, mas espessa, e o cabelo era escuro, jogado para trás descuidadamente. Mas era o rosto dele que a impressionou. Era bonito, inegavelmente, mas carregava um peso, uma tristeza que espelhava a dela. E então algo estranho aconteceu. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e os lábios se curvaram para cima. Não era um olhar malicioso. Não era uma careta educada. Era um sorriso genuíno e caloroso, o tipo de sorriso que você dá para alguém que estava esperando. "Bem", o homem disse, dando um passo para o lado e gesticulando para a luz dourada e quente do corredor. "É melhor você entrar antes de pegar uma pneumonia. Sou Juliano." Beatriz hesitou. A mãe tinha ensinado ela a nunca entrar na casa de um estranho, mas Marcos tinha ensinado ela que as pessoas em quem você confia são as que mais te machucam. Talvez um estranho fosse mais seguro. Ela cruzou a soleira, arrastando a mala molhada. No momento em que o salto bateu no piso de mármore do hall de entrada, o calor a envolveu. "Sou Beatriz", ela disse, pingando água num tapete persa intrincado.
Me desculpa pelo seu chão. Chão seca, Juliano disse, fechando a porta massiva e trancando a tempestade do lado de fora. Espíritos são mais difíceis de consertar. Ele passou por ela em direção a uma escadaria grandiosa. Estava fazendo chá, Earl Grey. Presumo que você tome com limão. Você parece uma pessoa de limão. Açúcar é para quem não teve um dia difícil o suficiente ainda. Beatriz piscou atordoada. Como você... Sim, limão. Sem açúcar. Juliano parou no primeiro degrau e virou. A luz do lustre iluminou o rosto dele e Beatriz arfou. Ela o reconheceu. Não das colunas sociais, não das páginas de sociedade onde Marcos desesperadamente tentava aparecer. Ela o reconheceu de um livro de negócios empoeirado que tinha lido na faculdade. Juliano Tavares, o menino rei da Faria Lima. O prodígio que tinha feito seu primeiro bilhão aos 22, revolucionado a biotecnologia, e então 5 anos atrás famosamente desapareceu. Ele tinha liquidado seus ativos públicos, se retirado dos conselhos e sumido. Rumores diziam que enlouqueceu. Outros diziam que estava com o coração partido. A maioria só dizia que era um mito, e aqui estava ele de moletom oferecendo chá. Você é Juliano Tavares, Beatriz gaguejou. O sorriso de Juliano desapareceu levemente, substituído por um olhar cauteloso. Sou. E você, Beatriz Vasconcelos, está atualmente tremendo no meu tapete. E a menos que eu esteja enganado, essas são as malas de uma mulher que acabou de assinar um contrato muito injusto. Beatriz ficou rígida. Como você sabe meu sobrenome? Só disse Beatriz. Juliano bateu no lado da cabeça. Eu lembro de tudo, Beatriz. Lembro do artigo na revista de pequenos negócios 7 anos atrás. O casal por trás da Streamline Logistics. Você estava no fundo da foto segurando os esquemas. Marcos estava na frente segurando o champanhe. Sempre me perguntei quando o cara segurando o champanhe ia perceber que os esquemas valiam mais. Ele se apoiou no corrimão. Estive esperando por um novo parceiro de xadrez, Juliano disse enigmaticamente. Marcos Silveira acabou de cometer o maior erro da vida dele, e essa noite acho que vou te ajudar a fazer ele pagar por isso. Beatriz sentou numa biblioteca maior que o apartamento inteiro que ela tinha dividido com Marcos. As paredes eram forradas de livros do chão ao teto, e uma lareira crepitava numa enorme estrutura de calcário. Ela segurava a xícara de porcelana com as 2 mãos para impedi-las de tremer. Juliano sentou de frente para ela numa poltrona de couro. Ele tinha trocado para uma camisa social branca impecável, embora continuasse descalço. Isso o fazia parecer perigoso. Relaxado, mas pronto para atacar. Vortex Corp, Juliano disse, quebrando o silêncio. É com quem Marcos está se fundindo, correto? Beatriz assentiu. Sim, a fusão deve ser anunciada semana que vem na Cúpula Global de Tecnologia. É por isso que ele se divorciou de mim agora. A Vortex queria uma ficha limpa para o CEO. Sem bagagem, sem esposa da classe trabalhadora. Juliano riu, um som seco e sem humor. Ficha limpa. É assim que Arthur Caim chama quando ele enterra corpos. Ele se levantou e andou até uma mesa caótica coberta de plantas e monitores. Beatriz, você sabe por que eu desapareci 5 anos atrás? Burnout? Ela adivinhou. É o que as notícias diziam. As notícias dizem o que as pessoas pagam para dizer, Juliano corrigiu. Eu não tive burnout. Fui empurrado para fora por Arthur Caim, o CEO da Vortex. Eles roubaram meu algoritmo proprietário para transporte autônomo. Roubaram o trabalho da minha vida. Rebatizaram e me processaram por violação de direitos autorais. Eu tinha o dinheiro para lutar, mas não a vontade. Minha esposa morreu num acidente de carro durante o processo. Eu desisti. Eu me escondi. Beatriz olhou para ele com olhos arregalados. A dor na voz dele era crua, ecoando as feridas recentes dela. Então você odeia a Vortex, Beatriz disse. E eu odeio Marcos, que está prestes a entregar a empresa dele para a Vortex. Marcos não está só entregando, Juliano disse virando para encará-la, os olhos queimando com intensidade. Marcos é o cavalo de Troia. A Vortex precisa da Streamline Logistics, porque a empresa do seu marido tem a única coisa que a Vortex não tem. A rede de distribuição de última milha. Uma rede que você projetou. Beatriz se endireitou. O modelo Hub e Spoke. Eu desenhei isso em 2018. Exatamente. Juliano apontou o dedo para ela. Marcos Silveira é um terno. Ele é um vendedor de apertos de mão. Ele não entende a logística. Ele só vende. Você entende. Se Marcos se fundir com a Vortex, ele se torna um monopólio que controla 60% do transporte global. Serão intocáveis. Ele caminhou e se ajoelhou na frente da poltrona dela, trazendo o rosto ao nível do dela.
Estive esperando por uma falha na armadura deles, Juliano sussurrou. Achei que seria uma falha no código. Nunca esperei que a falha fosse o ego de Marcos. Ele jogou fora a arquiteta do império dele. Ele jogou fora você. Beatriz sentiu uma agitação estranha no peito. Por 10 anos, Marcos tinha dito a ela que tinha sorte de estar com ele. Juliano olhava para ela como se ela fosse o ativo mais valioso da sala. O que você quer fazer? Beatriz perguntou. Quero incendiar tudo, Juliano disse calmamente. Quero parar essa fusão. Quero falir a Vortex e deixar Marcos Silveira com nada além do terno barato e dos arrependimentos. Mas não posso sair lá fora. O mundo acha que sou louco. Não vão me ouvir. Ele alcançou uma gaveta e tirou uma pasta preta grossa. Mas vão ouvir a nova CEO da Thor Capital, Juliano disse. Beatriz olhou ao redor da sala vazia. Quem é essa? Você, Juliano disse. Beatriz arfou, quase derrubando o chá. Eu? Juliano, sou uma designer gráfica. Sou uma esposa rejeitada. Tenho 5.000 reais e uma mala de roupas molhadas. Você é a cofundadora da Streamline Logistics, sem crédito. Juliano corrigiu firmemente. Você sabe onde os corpos estão enterrados na empresa de Marcos. Você conhece os pontos fracos na cadeia de distribuição. Eu tenho o capital. Bilhões em contas dormentes. Preciso de um rosto. Preciso de uma guerreira. Ele jogou a pasta no colo dela. Isso é um contrato. Te dá 50% de participação num novo empreendimento, Phoenix Holdings. Vamos comprar a cadeia de suprimentos que Marcos precisa antes da fusão acontecer. Vamos apertar ele. Vamos tornar a empresa dele sem valor antes que ele possa assinar aquele acordo com a Vortex. Beatriz olhou para o contrato. Era insano. Era impossível. E em troca? Ela perguntou. Em troca, Juliano sorriu. E dessa vez era perverso. Você vê a cara de Marcos quando ele perceber que se divorciou da mulher que estava prestes a se tornar a chefe dele. Beatriz pensou no piano que Marcos tinha doado. Ela pensou em Jéssica redecorando a casa dela. Ela pensou no comentário do guardanapo. Ela colocou o chá de lado. Ela pegou uma caneta da mesa. Não preciso ler, Beatriz disse, a voz endurecendo em aço. Onde eu assino? Os 3 dias seguintes foram um borrão, mas não foram gastos num salão de beleza. Juliano Tavares não acreditava em transformações que envolviam apenas batom e tintura de cabelo. Você está entrando numa zona de guerra, Juliano gritou por cima do zumbido de múltiplos servidores no primeiro dia. Moda é só camuflagem, conhecimento é munição. Eles estavam na sala de guerra dele, um porão convertido num centro de comando de alta tecnologia. A ação de Marcos está em R$ 45, Juliano apontou para uma tela. Está inflada por causa dos rumores da fusão. Vamos vendê-la a descoberto. Você sabe como vender uma ação a descoberto, Beatriz? Acho que sim, ela gaguejou. Não ache. Não, Juliano disparou, embora os olhos dele fossem encorajadores. Se você aposta que o preço vai cair e você faz ele cair, você ganha. Marcos depende do hub da Zona Leste no ABC. Quem é dono do aluguel daquele galpão? Beatriz fechou os olhos, acessando memórias de noites tardias fazendo a papelada de Marcos enquanto ele dormia. O aluguel. Vence para renovação mês que vem. Propriedade da Kensington Properties. Bom, Juliano digitou furiosamente. Acabei de comprar a Kensington Properties. Há 5 minutos, somos os proprietários de Marcos e vamos triplicar o aluguel. Por 72 horas, Juliano a treinou. Ele ensinou direito empresarial, táticas de negociação e como ler uma sala de membros hostis de conselho. Ele não a tratou como aluna. Ele a tratou como parceira. Ele respeitou a mente dela. Mas também tinham que cuidar da camuflagem. Na tarde do terceiro dia, uma equipe de estilistas chegou à mansão. Não eram os tipos chamativos que trabalhavam para celebridades. Eram os alfaiates sérios e silenciosos que vestiam presidentes e rainhas. Nada de rosa, nada de babados. Juliano instruiu a estilista-chefe, uma francesa chamada Claudette. Beatriz não é uma flor. Ela é uma lâmina. Vista ela como uma arma. Quando Beatriz finalmente saiu do provador, Juliano estava esperando no hall, checando o relógio. Ele parou. Ela estava usando um vestido de veludo azul meia-noite, estruturado e elegante, que abraçava as curvas dela mas não pedia desculpas. Tinha uma fenda alta na perna e um decote que era ousado mas régio. O cabelo, normalmente num coque bagunçado, estava escovado em ondas escuras e lisas que cascateavam sobre um ombro. Ela não usava joias exceto um par de brincos de diamante afiados que captavam a luz como adagas.
Ela parecia cara, ela parecia perigosa, ela não se parecia em nada com a mulher que tinha chorado na chuva. E aí? Beatriz perguntou, se sentindo insegura pela primeira vez. É demais? Juliano andou até ela. Ele estendeu a mão, pairando perto do rosto dela, então gentilmente colocou uma mecha de cabelo solta atrás da orelha. Os dedos dele demoraram por um segundo, enviando um choque de eletricidade através dela que não tinha nada a ver com negócios. Está perfeito, Juliano disse suavemente. A voz dele caiu uma oitava. Marcos vai ter um infarto, vamos torcer para a ambulância demorar. Ele ofereceu o braço. O carro está esperando. A Cúpula Global de Tecnologia começa em 1 hora. A Cúpula Global de Tecnologia foi realizada no Expo Center Norte. Era um mar de ternos pretos, câmeras piscando e egos bilionários. Marcos Silveira estava perto do palco central segurando uma taça de champanhe. Jéssica estava grudada no braço dele, usando um vestido vermelho chamativo que parecia um pouco demais, com uma fantasia de formatura. Você parece tenso, amor. Jéssica arrulhou, bebericando a bebida. Estou bem, Marcos disparou, ajustando a gravata. Só não recebi notícias dos advogados sobre o aluguel do galpão do ABC. É só um contratempo menor. Senhor Silveira, um repórter da Forbes se aproximou com um microfone. Os rumores são verdade? A fusão com a Vortex está fechada? Marcos colocou seu sorriso de mídia. Estamos muito perto, Miguel. Essa noite é sobre o futuro. A Streamline Logistics está evoluindo. E a sua esposa? O repórter perguntou, procurando fofoca. Soubemos que o divórcio foi finalizado há poucos dias. O sorriso de Marcos vacilou. Beatriz e eu nos distanciamos. Ela preferia uma vida mais simples. O mundo corporativo não era para ela. É mesmo? A voz ecoou pelo salão, clara e comandante. Não veio de um microfone, mas carregava tanta autoridade que a conversa próxima morreu instantaneamente. Marcos virou. A taça de champanhe escorregou dos dedos dele e estilhaçou no chão. Parada no topo da escadaria de entrada estava Beatriz. Mas não era a Beatriz que ele conhecia. Essa mulher irradiava poder. Flashes irromperam como relâmpagos. E ao lado dela, segurando a mão firmemente, estava o fantasma da Faria Lima. Juliano Tavares? Alguém sussurrou. Aquele é Tavares? Achei que estava morto. Os sussurros se transformaram num rugido. Juliano Tavares, a lenda, tinha retornado, e estava com a ex-esposa de Marcos Silveira. Beatriz e Juliano desceram as escadas, a multidão se abrindo para eles como o mar vermelho. Eles andaram direto até Marcos e Jéssica. O rosto de Marcos estava pálido, a boca abrindo e fechando como um peixe. Beatriz, o quê? O que você está fazendo aqui? Você não tem convite. Beatriz parou a centímetros dele. Ela o superava em altura nos saltos. Ela olhou para Jéssica, depois de volta para Marcos, a expressão de diversão fria. Na verdade, Marcos, Beatriz disse, a voz suave como seda. Estou aqui como palestrante principal e como a nova acionista majoritária da Phoenix Holdings. Consertar o quê? Marcos gaguejou. A empresa que acabou de comprar sua dívida? Juliano interveio, dando um passo à frente, os olhos travados nos de Marcos com deleite predatório. Olá, Marcos. Acredito que você está alugando um galpão no ABC. Precisamos conversar sobre seu aviso de despejo. A cor drenou completamente do rosto de Marcos. As câmeras dispararam cegando, capturando o exato momento em que o caçador se tornou a presa. Beatriz se inclinou perto de Marcos, perto o suficiente para ele sentir o perfume caro dela, um perfume que ele nunca tinha comprado. Você disse que eu era um custo de startup, Beatriz sussurrou. Vamos auditar seus livros, Marcos. E eu nunca perco uma vírgula. Na segunda-feira seguinte, a sede da Streamline Logistics estava no caos. As ações tinham despencado 14% depois da cena do evento. Os acionistas estavam em pânico, e o conselho de diretores tinha convocado uma reunião de emergência. Marcos Silveira estava sentado na cabeceira da longa mesa de vidro, suando através da camisa. À direita dele estava Arthur Caim, o CEO da Vortex. Caim era um tubarão em pele humana. Careca, 60 anos, com olhos que piscavam devagar demais. Ele estava ali para garantir que a fusão não desmoronasse. Isso é um contratempo menor, Marcos insistiu, a voz tremendo. Minha ex-esposa está emocionada, está agindo por impulso. Essa Phoenix Holdings é uma empresa de fachada, não tem como nos machucar. As portas duplas se abriram. Não apenas abriram, foram empurradas com força. Beatriz entrou. Ela usava um terno branco afiado dessa vez, a cor do luto em algumas culturas, mas hoje, a cor de uma ficha limpa.
Juliano andou um passo atrás dela, carregando uma pasta. Você não pode estar aqui, Marcos gritou se levantando. Segurança! Senta, Marcos, Beatriz disse, a voz calma e autoritária. Ela não olhou para ele. Ela olhou para os membros do conselho. Sou a CEO da Phoenix Holdings. A partir desta manhã, somos donos de 51% das suas obrigações de dívida e do terreno sob seus 3 maiores centros de distribuição. Se você quer que a segurança me expulse, vou ter que despejar todo o seu inventário primeiro. Um murmúrio de terror percorreu o conselho. Beatriz andou para a frente da sala. Marcos foi forçado a dar um passo para o lado, ou ser fisicamente afastado. Ela tomou o assento na cabeceira da mesa. O assento dele. Aqui está a realidade, Beatriz disse deslizando uma pasta pela mesa até Arthur Caim. Marcos construiu essa empresa num modelo logístico que eu projetei. Funciona, mas na pressa dele de te impressionar, Sr. Caim, ele cortou o caminho. Ela projetou um slide na parede. Era uma bagunça de linhas vermelhas e números. Ele parou de pagar os contratos de manutenção da frota de transporte 6 meses atrás para inflar os lucros trimestrais, Beatriz explicou. Ele vem roteando remessas através de empresas de fachada para esconder perdas. E o hub do ABC, aquele que eu agora sou dona, é o único certificado para transporte médico. Ela virou para Caim. Se eu fechar aquele hub amanhã, a Vortex perde o contrato farmacêutico com o governo. Isso é uma perda de 3 bilhões de reais. Caim olhou para o arquivo, depois para Marcos. O silêncio era sufocante. O que você quer? Caim perguntou, ignorando Marcos completamente. Quero a fusão cancelada, Beatriz disse. Quero Marcos removido como CEO por incompetência grave. E quero que a Streamline Logistics seja absorvida pela Phoenix Holdings com desconto. Você é louca, Marcos gritou. Eu construí isso, você era só uma garçonete. Que esfregou chãos para pagar as contas, Beatriz completou. Ela se levantou, os olhos flamejando. Eu era a parceira que você esqueceu de valorizar, e agora sou a credora que você não tem como pagar. Marcos olhou ao redor da sala procurando apoio. Ele olhou para Jéssica, que estava sentada no canto fazendo anotações. Jéssica, liga para o time jurídico, Marcos ordenou. Jéssica lentamente fechou o caderno. Ela olhou para Marcos, depois para a mulher poderosa e radiante parada na cabeceira da mesa. Na verdade, Marcos, Jéssica disse se levantando. Acho que estou pedindo demissão, não namoro homens falidos. Ela saiu. O clique da porta fechando soou como um tiro. Marcos desabou numa cadeira derrotado. O conselho votou unanimemente. 5 minutos depois, Marcos estava fora. Beatriz tinha vencido. Ela saiu do prédio com Juliano, adrenalina correndo nas veias. Eles entraram na limusine dele. Conseguimos, ela respirou, rindo. Você viu a cara dele? Juliano estava observando ela, um olhar de intenso orgulho e algo mais profundo nos olhos. Você foi magnífica, Beatriz. Você não só venceu, você reinou. Ele estendeu a mão e pegou a dela. A química que vinha fervendo entre eles por dias, finalmente transbordou. Beatriz se inclinou, e Juliano a encontrou no meio do caminho. Ele a beijou, um beijo feroz e apaixonado que tinha gosto de vitória e chuva e chá Earl Grey. Por um momento tudo estava perfeito. Mas no mundo dos negócios de alto risco, perfeição geralmente é um sinal de alerta. 2 dias depois da aquisição, Beatriz estava sentada no novo escritório dela, o antigo escritório de Marcos, reorganizando os móveis. Ela queria purgar a energia dele do lugar. Juliano tinha ido ao banco finalizar a transferência de ativos. Ele tinha deixado o celular na mesa, esquecendo na pressa. Vibrou. Uma mensagem de texto. Beatriz olhou, pretendendo ignorar, mas o nome na tela congelou o sangue dela. Arthur Caim. Por que o CEO da Vortex estava mandando mensagem para o Juliano? A curiosidade, fria e afiada, picou a pele dela. Ela sabia que não devia, mas a paranoia que Marcos tinha instilado nela era difícil de abandonar. Ela desbloqueou o celular. Juliano tinha dito que a senha era 1428, o horário de chegada dela naquela noite, e abriu a mensagem. Caim. A garota fez a parte dela. Silveira está esmagado. Quando anunciamos que a Fênix é na verdade uma subsidiária da Vortex? Quero meu algoritmo de volta, Juliano. Como combinado. Beatriz parou de respirar. Phoenix é uma subsidiária da Vortex. Quero meu algoritmo de volta. Como combinado. O mundo inclinou no eixo. A mensagem implicava que Juliano e Caim estavam trabalhando juntos. Que toda essa coisa, o resgate, a vingança, a Fênix, era apenas um jeito de Juliano recuperar a tecnologia dele da Vortex.
E ela era apenas a arma que ele usou para destruir Marcos para que Caim fizesse um acordo. Não, ela sussurrou. Ele não faria. Ela rolou para cima. Não havia outras mensagens. Tinham sido deletadas. Ela ouviu o elevador chegar. Juliano entrou carregando uma garrafa de champanhe e parecendo mais feliz do que ela jamais tinha visto. Consegui as assinaturas. Juliano irradiou. É oficial. Somos donos de tudo. Beatriz, por que você tá me olhando assim? Beatriz se levantou segurando o celular como se fosse uma granada. Arthur Caim acabou de te mandar mensagem, ela disse a voz morta. Ele perguntou quando você vai entregar a Phoenix para ele. Ele disse, como combinado. O rosto de Juliano ficou pálido. A alegria evaporou instantaneamente. Beatriz, espera, não leia isso fora de contexto. Beatriz riu, um som quebrado. Você me disse que Caim era seu inimigo. Você me disse que ele roubou o trabalho da sua vida. Mas você tá trabalhando com ele. Isso tudo foi uma armação. Você só me usou para tirar Marcos do caminho para poder vender a empresa de volta para Vortex e recuperar seu algoritmo. Não é assim, Juliano implorou se aproximando. Sim, Caim me procurou. Ele sabia que eu era o único que podia derrubar Marcos. Ele ofereceu devolver minha propriedade intelectual se eu facilitasse a aquisição. Mas o quê? Beatriz gritou, lágrimas ardendo nos olhos. Você me fez acreditar que éramos parceiros. Você me fez acreditar que se importava. Mas eu era só outro plano de guardanapo, né? Uma ferramenta para conseguir o que você queria. Não, Juliano gritou, batendo a mão na mesa. Eu comecei isso pelo algoritmo. Sim, eu estava com raiva. Eu queria minha vida de volta. Mas então eu te conheci, Beatriz. Tudo mudou quando eu te conheci. Não respondi pro Caim porque não vou dar para ele. Eu ia trapacear ele. Como posso acreditar em você? Beatriz perguntou pegando a bolsa. Marcos mentiu para mim por 10 anos. Você conseguiu fazer em 10 dias. Beatriz, não saia, Juliano implorou. Se você sair por aquela porta, Caim vai vir atrás de você. Ele é perigoso. Eu sobrevivi a Marcos, Beatriz disse andando até a porta. Posso sobreviver a você. Ela saiu do escritório, passou pelas secretárias confusas e entrou no elevador. Ela se sentiu despedaçada. A Vitória era oca. O homem por quem estava se apaixonando era um mentiroso. Ela saiu na rua, cega por lágrimas. Uma van preta parou no meio-fio. A porta lateral deslizou para abrir. 2 homens de terno escuro saíram. Senhorita Vasconcelos, um disse. Sim, o senhor Caim gostaria de conversar. Antes que ela pudesse gritar, eles agarraram os braços dela. Não foram brutos, mas foram firmes. Eles a guiaram para dentro da van. Quando a porta deslizou fechando, Beatriz viu Juliano correndo para fora do prédio, gritando o nome dela. Mas era tarde demais. A van acelerou no trânsito de São Paulo. Ela estava sozinha de novo, mas dessa vez não estava apenas lutando pela dignidade, estava lutando pela vida. O interior da van cheirava a couro estéril e colônia cara, o cheiro de um sequestro que tinha sido pago com um cartão de crédito corporativo. Beatriz sentou espremida entre os 2 homens, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Ela não gritou. Ela não lutou. Ela sabia que no mundo em que tinha entrado, resistência física era inútil. Isso era uma guerra de alavancagem, e agora ela não tinha nenhuma. A mente dela repassou a imagem de Juliano correndo atrás da van, o desespero no rosto dele. Era real? A dúvida era um veneno se espalhando mais rápido que o medo. Aquela mensagem de Arthur Caim, como combinado, tinha despedaçado a frágil confiança que ela tinha construído. Se Juliano estava apenas usando ela para recuperar o algoritmo, então ela não era uma CEO. Era apenas um peão que tinha sido promovido a rainha só para ser sacrificada no final do jogo. A van desacelerou, entrando na garagem subterrânea de uma torre de vidro que perfurava o horizonte de São Paulo. Torre Vortex. Por favor, senhorita Vasconcelos, um dos guardas disse gesticulando para ela sair. O tom dele era educado, o que tornava tudo ainda mais aterrorizante. O Sr. Caim está esperando. Eles a escoltaram até um elevador privado. Enquanto os números subiam, 40, 50, 60, Beatriz endireitou a coluna. Ela checou o reflexo nas portas de aço polido. Os olhos dela estavam vermelhos, mas o queixo estava firme. Ela lembrou da mulher que tinha ficado na chuva do lado de fora da casa de Juliano. Aquela mulher tinha ido embora. A mulher no elevador tinha falido um CEO em uma semana. Ela podia lidar com Arthur Caim.
As portas abriram diretamente numa cobertura que ocupava o andar inteiro. Era um espaço frio e cavernoso de vidro e aço com vista para o rio Pinheiros. As luzes da cidade embaixo pareciam joias derramadas, bonitas e indiferentes. Arthur Caim estava parado perto da janela, de costas para ela. Era um homem pequeno, fisicamente não imponente, mas se portava com a gravidade pesada de um homem que é dono de senadores. Obrigado por se juntar a mim, Beatriz, Caim disse, virando. Ele segurava um copo de cristal de uísque. Peço desculpas pelo convite dramático, mas Juliano tem sido difícil. Ele parou de atender minhas ligações. Presumo que você saiba por quê. Beatriz andou mais para dentro da sala, recusando ser intimidada. Eu vi a mensagem. Arthur, como combinado, você e Juliano estavam trabalhando juntos. Caim sorriu, um esticar fino e reptiliano dos lábios. Trabalhando juntos é uma frase forte. Digamos que tínhamos um alinhamento mútuo de interesses. Juliano queria o legado dele de volta, o algoritmo de transporte que eu peguei dele 5 anos atrás. Eu queria a Streamline Logistics absorvida pela Vortex para monopolizar o mercado. Fizemos uma troca. Ele usaria você para destruir Marcos Silveira, derrubando o preço das ações, para que eu pudesse adquirir barato. Em troca, eu devolveria a propriedade intelectual dele. Beatriz sentiu a bile subir na garganta. Ouvir em voz alta tornava real. Então foi tudo mentira. O resgate, a Phoenix Holdings, foi só uma atuação. Juliano é um ator método, minha cara, Caim disse, andando até a mesa de vidro massiva. Ele precisava de um rosto para a aquisição hostil. Um rosto simpático. A esposa desprezada. A mídia adorou. Você foi a arma perfeita. Mas agora a guerra acabou. A arma precisa ser desativada. Ele sentou e deslizou um documento grosso pela mesa. Ao lado estava uma caneta de ouro. Isso transfere a propriedade total da Phoenix Holdings e, por extensão, os ativos da Streamline Logistics para Vortex Corp. Caim explicou. Assine, Beatriz. E se eu não assinar? Beatriz perguntou, a voz firme apesar do tremor das mãos. Se você não assinar, Caim suspirou como se entediado. Vou te amarrar em litígios pelos próximos 20 anos. Vou congelar seus ativos. Vou te processar por espionagem corporativa. Vou garantir que os 5.000 reais que Marcos te deu pareçam uma fortuna comparado ao que vai te sobrar. Você vai ficar na miséria, Beatriz. De volta à lanchonete. Ele se inclinou para frente, os olhos brilhando. Mas se você assinar, vou transferir 10 milhões de reais para uma conta offshore no seu nome essa noite. Você pode sair de São Paulo. Pode deixar o desgosto. Pode ser livre. 10 milhões. Beatriz olhou para a caneta. Era liberdade. Era segurança. Era uma garantia de que ela nunca teria que depender de um homem como Marcos ou um mentiroso como Juliano de novo. Por que você precisa que eu assine? Beatriz perguntou suavemente. Se você e Juliano tinham um acordo, por que ele não está aqui assinando? A expressão de Caim escureceu por uma fração de segundo. Juliano é sentimental. Está tendo segundas intenções. Ele acha que pode renegociar. Mas esquece que eu tenho as cartas, tenho a patente do algoritmo. Sem mim, o trabalho da vida dele é legalmente meu. Beatriz estendeu a mão para a caneta. O metal estava frio contra a pele. Ela pensou na última semana. A emoção da sala de reuniões. O jeito que Juliano olhava para ela quando ela resolveu o problema logístico no hub do ABC. Era tudo falso? Um homem podia fingir o jeito que o coração acelera quando beija? Ela olhou para Caim. Você disse que Juliano está tendo segundas intenções. Isso significa que ele ainda não concordou em te dar a empresa. Ele vai, Caim disparou. Assim que souber que você pegou o dinheiro, vai perceber que não tem mais nada pelo que lutar. Beatriz segurou a caneta sobre o papel. A tinta estava pronta para fluir. Tudo o que ela tinha que fazer era escrever Beatriz Vasconcelos. Então ela lembrou da primeira noite na Rua dos Pinheiros, 1428. Juliano não tinha pedido o currículo dela, não tinha pedido os contatos dela. Ele tinha perguntado se ela tomava chá com limão. Ele tinha visto ela quando ela era invisível para o mundo. Não, Beatriz sussurrou. Ela guardou a caneta. Ela olhou para Caim. Não vou assinar. O rosto de Caim ficou vermelho. Sua garota idiota. Você acha que ele te ama? Ele é um gênio quebrado que não saiu de casa em 5 anos. Você é um projeto para ele. Talvez, Beatriz disse se levantando. Mas não sou mais um projeto para mim mesma. Eu construí a Phoenix Holdings. Eu sentei naquela cadeira. Eu demiti Marcos. Eu fiz isso. E não vou vender meu respeito próprio por 10 milhões. Não para você. Ela pegou o contrato com um movimento lento e deliberado. Ela rasgou no meio.
Depois rasgou de novo. Deixou os pedaços flutuarem na mesa impecável de Caim como confete. Saia! Caim sussurrou, a voz tremendo de raiva. Segurança! Levem ela para algum lugar onde ela caia. As portas duplas do escritório não apenas abriram. Elas explodiram para dentro. Os dois guardas que estavam posicionados do lado de fora tropeçaram para dentro da sala, empurrados violentamente por uma força da natureza. Juliano Tavares estava na porta. Ele parecia selvagem. O casaco tinha sumido. A camisa estava rasgada no ombro, revelando um hematoma se formando na clavícula. Ele estava respirando pesado, o peito arfando, o cabelo grudado na testa de suor. Sai de perto dela, Arthur! Juliano rugiu. O som ecoou nas paredes de vidro, primitivo e aterrorizante. Caim se levantou, derrubando a cadeira. Você invade meu escritório, agride minha equipe. Isso é invasão criminal, Juliano. Juliano o ignorou. Ele andou direto até Beatriz. Ele não checou a sala por ameaças. Ele só checou o rosto dela. Ele agarrou os ombros dela, o aperto firme, desesperado. Você assinou? Juliano exigiu, os olhos procurando os dela. Beatriz me diz que não assinou. Não assinei, ela disse, a voz quebrando. Eu rasguei. Juliano soltou um suspiro que parecia um soluço. Ele a puxou contra o peito, enterrando o rosto no cabelo dela. Por um momento, no meio do covil do inimigo, ele apenas assegurou. Graças a Deus, achei que tinha chegado tarde demais. Achei que você ia pegar o dinheiro e eu ia te perder. Beatriz se afastou, confusa. Me perder? Caim disse que você queria o algoritmo. Ele disse que esse era o acordo. Juliano virou para encarar Caim, mantendo Beatriz firmemente atrás dele. Essa era a oferta, Arthur, não o acordo. Eu nunca concordei em te dar a Phoenix. Eu nunca concordei em traí-la. Você queria seu código de volta, Caim gritou, perdendo a compostura completamente. É a única coisa com que você se importa. É seu legado. Era meu legado. Juliano corrigiu, a voz caindo para uma calma mortal. Até eu encontrar algo que vale mais. Juliano enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno tablet preto. Ele ergueu. Você acha que tem alavancagem sobre mim porque detém a patente do protocolo Tavares, certo? Juliano perguntou. Você acha que porque roubou, eu não posso usar sem sua permissão? Tenho exércitos de advogados, Juliano. Caim cuspiu. Se você tentar usar esse código na logística da Phoenix, vou te fechar em 1 hora. Eu sei, Juliano sorriu. Era o sorriso que Beatriz tinha visto naquela primeira noite. Perigoso, brilhante e imprevisível. É por isso que eu não usei. E é por isso que você também não pode mais usar. Do que você está falando? 5 minutos atrás, Juliano disse tocando na tela. Eu carreguei o código-fonte do protocolo Tavares no repositório global de código aberto. Eu liberei as chaves de criptografia. Eu publiquei a arquitetura inteira. A sala ficou em silêncio. O único som era o zumbido do ar-condicionado. O rosto de Caim foi de vermelho para um branco fantasmagórico. Você liberou para o público? Para todo mundo? Juliano assentiu. Para universidades, para startups, para toda empresa de transporte na China, Europa e América. Amanhã de manhã, seus concorrentes vão estar construindo os sistemas deles na minha tecnologia de graça. Você tá mentindo, Caim sussurrou. Ele se jogou pro teclado, digitando furiosamente. Beatriz observou o rosto de Caim enquanto ele lia a tela. Ela viu o exato momento em que o império dele desmoronou. A tecnologia proprietária que dava a Vortex sua vantagem, a tecnologia que ele tinha chantageado Juliano para conseguir, agora era inútil, era tão comum quanto o ar. Você destruiu, Caim arfou, olhando para Juliano com horror. Aquele código valia 20 bilhões, você acabou de queimar 20 bilhões. Eu queimei sua alavancagem, Juliano disse friamente. Eu queimei a coleira que você tinha em mim. Ele virou para Beatriz, a expressão suavizando. Ele estava certo, Beatriz. Eu comecei isso para recuperar o código. Eu queria vingança. Mas quando te vi saindo do meu escritório hoje, quando percebi que você achou que eu era igual ao Marcos, eu percebi que 20 bilhões é só papel, é só barulho. Eu queimaria o mundo inteiro antes de deixar você pensar que eu não te amava. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. Isso não era uma tática de negócios, era um sacrifício. Ele tinha explodido a própria obra-prima para salvá-la das garras de Caim. Seu idiota, ela soluçou, rindo através das lágrimas. Seu idiota brilhante e estúpido. Juliano sorriu, enxugando uma lágrima da bochecha dela com o polegar. Acredito que esse seja meu cargo. Presidente e idiota-chefe.
Ele virou de volta para Caim, que estava desabado na cadeira, olhando para a tela onde o valor das ações dele provavelmente já estava despencando. Estamos indo, Arthur, Juliano disse. A Phoenix Holdings é independente. Temos os ativos, temos a frota, e temos Beatriz Vasconcelos. Não precisamos mais do código secreto. Vamos te vencer do jeito antigo. Vamos trabalhar mais que você. Juliano pegou a mão de Beatriz. Pronta para ir para casa? Não, para a Rua dos Pinheiros, 1428, Beatriz disse apertando a mão dele. Vamos para o nosso escritório. Tenho uma empresa para comandar. Eles saíram da cobertura, deixando Arthur Caim sozinho na torre de vidro dele, cercado por riqueza que de repente parecia muito frágil. As consequências. A viagem de volta para a cidade foi quieta, mas não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio da exaustão e do alívio. Juliano sentou perto dela, a mão nunca soltando a dela. Me desculpa, ele disse baixinho, olhando pela janela. Devia ter te contado sobre as mensagens do Caim desde o início. Achei que podia lidar com ele. Achei que podia ser mais esperto sem te arrastar pra lama. Você lidou com ele? Beatriz disse. Só que dramaticamente. Ela virou pra ele. Mas Juliano, o código. Você realmente tá bem? Aquilo era o trabalho da sua vida. Juliano olhou pra ela. Por 5 anos fiquei sentado numa casa escura guardando aquele código como um dragão guardando ouro. Me deixou miserável. Me deixou sozinho. Essa noite quando apertei upload, não senti perda. Me senti leve. Me senti livre. Ele levantou a mão dela e beijou os nós dos dedos. Posso escrever código novo. Posso construir algoritmos novos. Mas não posso encontrar outra você. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele. Bem, Sr. Tavares, já que você está atualmente desempregado e seu melhor trabalho agora é propriedade pública, suponho que tem uma vaga na Phoenix. Precisamos de um CTO, mas você vai ter que fazer entrevista. Tenho boas referências. Juliano murmurou, fechando os olhos. E durmo com a chefe. Vamos ver sobre isso. Beatriz riu. 1 ano depois. O baile de negócios anual de São Paulo era sempre um espetáculo de excesso. Mas esse ano, o burburinho era diferente. Todo mundo estava esperando a chegada do casal poderoso. Em apenas 12 meses, a Phoenix Logistics tinha revolucionado a indústria de transporte. Sem a restrição de patentes proprietárias, toda a cadeia de suprimentos global tinha se tornado mais rápida e eficiente. Mas a Phoenix liderava a carga porque tinha a melhor liderança. Uma limusine preta elegante parou no tapete vermelho. A porta abriu. Primeiro vieram os flashes, depois vieram os sussurros. Beatriz Vasconcelos saiu. Ela não se parecia em nada com a mulher que tinha sido descartada por Marcos Silveira. Ela usava um vestido de ouro líquido que parecia brilhar sob as luzes. A postura era régia, o olhar confiante. Ela não era apenas uma participante na economia. Ela era uma titã. Juliano a seguiu. Ele tinha trocado o moletom por um smoking que caía perfeitamente. Ele parecia saudável, vibrante e profundamente feliz. Eles andaram pelo tapete, parando para fotos. Senhorita Vasconcelos, um repórter gritou. A Phoenix acabou de adquirir a Vortex Corp essa manhã. É verdade que vocês vão dissolver a marca? Beatriz sorriu para a câmera. Sim, a Vortex é uma relíquia do passado. Estamos transformando a sede deles num centro de treinamento para jovens empreendedores, especificamente para mulheres que estão recomeçando suas carreiras. A multidão aplaudiu. Enquanto se moviam em direção à entrada, um homem se forçou até a frente da corda de veludo. Ele parecia abatido, o terno amassado, o cabelo ralo. Beatriz, ela parou. Ela conhecia aquela voz. Era um fantasma de uma vida antiga. Marcos Silveira estava ali. Ele parecia menor do que ela lembrava. Depois que foi expulso da Streamline, nenhuma outra empresa quis tocá-lo. A indústria sabia que ele tinha fraudado os livros. Ele era tóxico. Beatriz, por favor, Marcos disse, os olhos desesperados. Preciso de 1 minuto. Tenho uma proposta de negócio. Conheço os mercados asiáticos melhor que ninguém. Posso te ajudar. Beatriz olhou para ele. Ela não sentiu raiva. Não sentiu ódio. Não sentiu nada. Ele era apenas um estranho com uma proposta ruim. Me desculpa, Marcos, Beatriz disse, a voz fria e profissional. Estamos com a equipe completa. E nossos padrões de contratação são bem rigorosos quanto à integridade. Mas eu te fiz, Marcos gritou, desespero virando raiva enquanto a segurança se aproximava. Você não era nada sem mim. Beatriz riu. Era um som genuíno e alegre. Marcos, ela disse, se inclinando levemente. Você não me fez.
Você só me segurou. Me assiste voar. Ela virou, pegando o braço de Juliano. Quem era aquele? Juliano perguntou, embora soubesse perfeitamente. Ninguém, Beatriz disse. Só um investimento ruim que eu descartei há muito tempo. Eles subiram a escadaria grandiosa em direção ao salão de baile onde a música estava tocando, e o futuro estava esperando. Beatriz Vasconcelos tinha andado pela chuva, batido na porta errada, e encontrado a vida certa. E enquanto as portas se fechavam atrás deles, trancando o frio do lado de fora, ela sabia que isso não era o fim da história, era apenas o começo do império. E é assim, pessoal, que você dá checkmate num narcisista. Podemos tirar um momento para apreciar a jogada de poder absoluta de Juliano, liberando o código de 20 bilhões só para salvar Beatriz? Isso é a definição de energia, queimar os barcos. Essa história nos lembra que às vezes o pior dia da sua vida, o dia em que os papéis do divórcio são assinados, o dia em que você perde sua casa, na verdade é só a primeira página do seu melhor capítulo. Beatriz achou que estava sendo enterrada, mas na verdade estava sendo plantada. Se você curtiu essa montanha-russa de vingança, romance e redenção, por favor esmaga aquele botão de like. Isso nos ajuda a criar mais histórias assim para vocês. E se você ainda não se inscreveu, aperta inscrever e o sininho para ser o primeiro a saber quando o nosso próximo drama estrear. Até a próxima, lembra. Conheça seu valor e depois adicione imposto. Valeu por assistir. Imagina a cena. Uma festa de aniversário de casamento luxuosa vira um tribunal público. A traição do marido, o discurso cruel de Vitória da amante, tudo na frente da elite da cidade. Ele é meu agora. Ela sussurrou, um anel de noivado de diamante brilhando no dedo. Ele vai ter um filho comigo. A esposa, Emília, ficou parada sozinha. O mundo dela desmoronando em 1 milhão de pedaços no meio dos dedos apontados e do julgamento silencioso. Eles acharam que ela estava destruída. Eles acharam que ela estava derrotada. Mas o que eles não sabiam era que a pessoa mais quieta daquela sala estava prestes a liberar um poder tão imenso que não apenas silenciaria seus inimigos, mas compraria o próprio chão onde eles estavam pisando. O convite era gravado em folha de ouro num cartão tão grosso que parecia uma lasca de mármore. O senhor e a senhora Marcos Tavares solicitam o prazer da sua companhia para celebrar 5 anos de casamento. Para Emília Tavares, segurar aquilo era como segurar uma mentira lindamente elaborada. 5 anos. Os 2 primeiros tinham sido uma névoa tonta e ensolarada de amor. Marcos, com seus olhos azuis afiados e um sorriso que podia desarmar tubarões do mercado financeiro, a tinha conquistado completamente. Ele era uma estrela em ascensão nas finanças, um homem de ambição e charme magnético. Emília, uma historiadora de arte com uma paixão silenciosa por retratos renascentistas, era seu contraponto sereno. Os amigos chamavam eles de casal perfeito. A ambição dele, a graça dela. O mundo dele de números e risco, o mundo dela de beleza e história. Mas o último ano tinha sido diferente. O ouro começou a descascar, revelando algo frio e cinza por baixo. Começou com coisas pequenas. As noites tardias no escritório que não cheiravam a café velho, mas a um perfume agressivo e desconhecido. Algo floral e invasivo, como um primo mais espalhafatoso do Chanel. Depois vieram as ligações sussurradas que ele atendia na varanda, a tela do celular sempre protegida, a distância emocional que parecia um abismo se abrindo entre a cama de casal deles. Emília não era ingênua, mas acreditava em compromisso. Ela tentou. Sugeriu terapia de casal. Ele disse que estavam ocupados demais. Ela planejou fins de semana românticos. Ele tinha uma fusão de última hora para resolver. Ela via os sinais, as pequenas bandeiras vermelhas que, quando costuradas juntas, formavam um estandarte de traição. Mas ela se agarrou à esperança de que isso era uma tempestade, não uma mudança no clima do casamento deles. A festa de aniversário foi ideia do Marcos. Precisamos mostrar para todo mundo que estamos mais fortes do que nunca, Mila. Ele disse, a voz um pouco brilhante demais, a mão nas costas dela um pouco performática demais. Vamos reservar o Salão Safira no Monte Carlo. Caprichar em tudo. Uma celebração para nós. Emília sabia o que realmente era aquilo. Uma campanha de relações públicas. Rumores estavam começando a circular no círculo social de elite deles. Sussurros a seguiam em almoços beneficentes. Olhares de pena eram lançados na direção dela no clube. Marcos, sempre consciente da imagem, queria abafar a fofoca com uma onda de champanhe e extravagância. Ele estava usando o casamento deles como escudo para a reputação dele. Na noite da festa, Emília ficou parada diante do espelho de corpo inteiro no apartamento palaciano deles nos Jardins.
Ela usava um vestido feito sob medida, uma seda azul safira profunda que combinava com os olhos dela. Sua única joia era um fio de pérolas e as alianças. Ela parecia a esposa corporativa perfeita. Elegante, equilibrada, intocável. Mas por dentro, o estômago dela era um nó de pavor. Você está deslumbrante, Marcos disse, entrando no closet. Ele já estava no smoking, parecendo um mestre do universo. Ele beijou a bochecha dela, um toque seco e fugaz. Pronta para brilhar. Marcos, ela disse, a voz suave mas firme. A gente tá bem. Ele ajustou a gravata borboleta, evitando o olhar dela no espelho. Claro que sim. Por que não estaríamos? Temos tudo. Tudo exceto honestidade, ela pensou. Tudo exceto você. Ele finalmente encontrou os olhos dela no reflexo. Por um segundo, ela viu uma fagulha do homem com quem tinha casado. Um lampejo de culpa, de arrependimento. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por uma máscara polida de confiança. Essa noite é sobre nós, Emília, ele disse, o tom não deixando espaço para discussão. Não vamos estragar. Sorria. Temos uma apresentação para dar. Ele chamou de apresentação. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, brutal e honesta. Enquanto desciam no elevador privado até o carro que esperava, Emília sentiu um frio profundo. Ela estava entrando num palco, a atriz principal numa peça cujo final trágico ela podia sentir mas ainda não tinha lido. O Salão Safira estava esperando, e com ele, o ato final devastador do casamento dela. O Salão Safira era uma obra-prima de opulência do velho mundo. Lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, derramavam luz sobre o mar de convidados esquisitamente vestidos. O ar vibrava com conversa educada, o tilintar de cristal baccarate, e as suaves melodias de um quarteto de cordas tocando Vivaldi. Garçons em paletós brancos impecáveis serpenteavam pela multidão com bandejas de champanhe e canapés. Era uma cena de perfeição calculada, precisamente como Marcos tinha planejado. Ele estava no elemento dele, movendo-se de grupo em grupo, apertando mãos de magnatas bancários e rindo com matronas da sociedade. Emília estava ao lado dele, uma sombra graciosa. O sorriso praticado, os olhos não traindo nada. Ela aceitava elogios pelo vestido, pelos arranjos florais deslumbrantes, pelo casamento lindo deles. Cada palavra de elogio parecia uma pequena pedra afiada atingindo o coração dela. Ela estava conversando com Dona Dulce, a abelha rainha indisputável do círculo social deles, quando a atmosfera na sala mudou. Foi uma mudança sutil no início. Uma onda de sussurros que começou perto da entrada e se espalhou pela multidão como um contágio. Cabeças viraram, conversas vacilaram. Emília seguiu os olhares. Parada no arco da entrada estava uma mulher que era a completa antítese da elegância discreta de Emília. Ela estava derramada num vestido vermelho fogo que abraçava cada curva, com uma fenda que subia perigosamente alto na coxa. O cabelo era uma cascata de cachos negros como corvos. Os lábios pintados de um vermelho desafiante combinando. Ela era deslumbrante, mas de um jeito que gritava por atenção. Emília sentiu um choque frio e nauseante de reconhecimento. Ela tinha visto aquele rosto antes. Numa foto marcada nas redes sociais do Marcos de uma conferência de negócios em Miami. Uma foto que ele tinha rapidamente desmarcado. Essa era Isabela Rossi. Isabela examinou a sala com o olhar predatório de um leopardo, os olhos pousando em Marcos. Ele estava no meio de uma risada com o senador, mas o som morreu na garganta dele. A cor drenou do rosto, deixando para trás uma palidez de puro pânico. Por um momento, o mestre do universo parecia um menino aterrorizado pego com a mão na jarra de biscoitos. Isabela começou a se mover pela multidão, um tubarão deslizando pela água. Os convidados se afastaram para ela, a curiosidade deles misturada com um senso delicioso de escândalo iminente. Ela não olhou para mais ninguém. O foco dela estava inteiramente em Marcos, e por extensão, Emília. Marcos, querido, ela ronronou ao alcançá-los, a voz alta o suficiente para todos por perto ouvirem. Ela completamente ignorou Emília, colocando uma mão perfeitamente manicurada no peito de Marcos. Eu não podia suportar a ideia de você comemorando sem mim. As sobrancelhas de Dona Dulce subiram até a linha do cabelo. O senador de repente encontrou uma necessidade urgente de checar o telefone. O círculo ao redor dele se alargou enquanto as pessoas se inclinavam descaradamente, ansiosas para testemunhar a carnificina. Isabela. Marcos gaguejou, a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Isso é um evento privado. Ah, eu sei, ela disse, o sorriso um corte de vermelho. Ela passou o dedo pela lapela dele.
Mas nosso relacionamento não é exatamente privado mais, é? Não depois de Campos do Jordão, ou dos Hamptons, ou daquela semana adorável no Lago de Como. Cada local que ela mencionou era uma viagem que Marcos tinha alegado ser um fim de semana solo com os amigos ou um retiro de negócios vital. Cada palavra era uma adaga girando nas entranhas de Emília. Os sussurros ao redor deles cresceram mais altos. Isso não era mais uma festa. Era uma execução pública. Emília ficou congelada, uma estátua de mármore no meio do caos. Ela podia sentir centenas de olhos nela, observando, esperando que ela desmoronasse, gritasse, chorasse. Ela não fez nada disso. Uma estranha calma glacial se instalou sobre ela. A dor era imensa, uma dor física no peito. Mas algo mais estava surgindo junto. Uma raiva fria e clarificadora. Ela finalmente olhou para o marido. Realmente olhou para ele. O pânico nos olhos dele não era por ela, não era pelo casamento deles. Era pela reputação dele, pela imagem meticulosamente construída que agora estava sendo queimada diante dos próprios olhos. Ele não estava olhando para ela. Estava olhando para Isabela, um olhar frenético e suplicante que dizia aqui não. Agora não. Aquele olhar disse a Emília tudo o que ela precisava saber. A esperança que ela tinha se agarrado tolamente evaporou. Isso não era uma tempestade. O clima tinha mudado para sempre, e ela estava parada no coração gelado de um novo e desolado inverno. Isabela finalmente virou a atenção para Emília. Os olhos dela, escuros e triunfantes, percorreram o vestido safira de Emília com desprezo. Então, você é a esposa, ela disse, o tom pingando de falsa simpatia. Emília, Marcos me contou tanto sobre você. É um prazer finalmente conhecer a mulher que estou substituindo. O quarteto de cordas tinha misericordiosamente parado de tocar. O silêncio que encheu o salão era grosso e pesado, quebrado apenas pelos sussurros frenéticos e animados dos convidados. Isabela Rossi tinha capturado a audiência, e ela estava claramente se deliciando com os holofotes. Me substituindo. A voz de Emília era surpreendentemente firme, uma nota baixa e clara na cacofonia de fofoca. Não era o grito histérico que a multidão esperava. O sorriso de Isabela se alargou, uma curva cruel e autossatisfeita. Não se faça de boba. É feio. Toda essa farsa. Ela acenou uma mão desdenhosa, indicando a sala opulenta. Os convidados, a própria festa. Acabou. Marcos e eu estamos apaixonados. Marcos, finalmente encontrando alguma aparência de voz, tentou intervir. Isabela, não é hora nem lugar. Ele alcançou o braço dela, mas ela o puxou. Não se atreva. Ela sibilou para ele, a voz um sussurro venenoso que ainda carregava no ar carregado. Não se atreva a tentar me controlar. Não mais. Cansei de ser seu segredinho sujo. Cansei de esperar em hotéis enquanto você banca o marido lindo. Ela virou de volta para Emília, os olhos brilhando com a malícia de um vencedor. Esse era o momento dela, a culminação de meses, talvez anos de manipulação. Ela não estava ali apenas para reivindicar Marcos. Ela estava ali para aniquilar Emília. Ele não te ama, sabe? Isabela continuou, se aproximando e invadindo o espaço pessoal de Emília. Ele pode te respeitar. Ele pode gostar de você como a gente gosta de uma poltrona velha e confortável, mas ele não te deseja. Não deseja há anos. Ele vem até mim para paixão, para vida, para uma mulher que entende o que um homem como ele precisa. Emília permaneceu em silêncio, a postura impecável. Ela manteve o olhar de Isabela, recusando dar a ela a satisfação de desviar. Por dentro, o coração dela estava martelando contra as costelas. Cada batida era um lembrete doloroso dos 5 anos que ela tinha dedicado a um homem que agora estava parado, paralisado, enquanto ela era sistematicamente desmontada em público. Você provavelmente está se perguntando por que agora, Isabela disse, a voz caindo para um tom conspiratório mas teatral. Por que escolhi essa noite, sua noite especial, para fazer minha entrada? Ela pausou para efeito dramático, deixando a expectativa crescer. Então ela lentamente, deliberadamente, levantou a mão esquerda. No dedo anelar estava um enorme diamante amarelo canário, tão grande e espalhafatoso que parecia pertencer a uma exposição de museu sobre rochas vulcânicas. Era um contraste gritante e berrante com o elegante e discreto conjunto de platina de Emília. Marcos me pediu em casamento semana passada em Paris, Isabela anunciou. Uma exclamação coletiva percorreu a sala. Ele só estava esperando o momento certo para te contar. Marcos parecia cinzento. Bela, isso não é, a gente não. Ah, cala a boca, Marcos, Isabela disparou, nem olhando para ele. Não seja covarde agora.
Ela olhou de volta para Emília, a expressão uma mistura tóxica de pena e triunfo. E então ela desferiu o golpe final devastador. Tem mais, ela disse, colocando uma mão protetora sobre a barriga lisa. Um gesto universalmente compreendido. A verdadeira razão pela qual não podemos mais nos esconder. A razão pela qual você tem que sair do caminho. Estou grávida. Vamos ter um bebê. Se o anel de noivado tinha causado uma exclamação, essa notícia detonou uma onda de choque pelo salão. Era o checkmate supremo e irrefutável. Um caso era um escândalo. Um divórcio era uma tragédia. Mas um bebê era um novo começo, uma nova dinastia, e fazia de Emília, naquele instante, uma relíquia do passado. Isabela se inclinou, a voz agora um sussurro sibilante destinado apenas a Emília. Mas a expressão triunfante era para todo mundo ver. Ele é meu, Emília. O homem, o futuro, a família. É tudo meu agora. Você perdeu. Só assina os papéis, pega sua pensão e desaparece graciosamente. É a única coisa que te resta. Pela primeira vez, a compostura de Emília vacilou. Os olhos dela tremularam com uma dor profunda e absoluta. O bebê. Aquela era a única coisa que ela e Marcos tinham tentado, o único sonho que nunca se materializou. Uma fonte de tristeza silenciosa e privada por anos. E essa mulher, essa estranha, tinha recebido tão facilmente. A dor era tão aguda, tão cegante, que quase a derrubou de joelhos. Ela sentiu o mundo inclinar, os rostos dos convidados se borrando numa tapeçaria grotesca de julgamento e curiosidade mórbida. Ela tinha perdido. Isabela estava certa. Ela tinha perdido tudo. Todos os olhos no salão Safira se moveram da amante triunfante para a esposa humilhada e finalmente para o homem preso entre elas. O silêncio era absoluto. Esse era o momento da verdade. Cada pessoa naquela sala, do CEO mais poderoso à socialite mais jovem, prendeu a respiração, esperando para ver como Marcos Tavares reagiria. Era um cadinho, e o caráter dele estava prestes a ser testado da forma mais pública imaginável. Emília olhou para o marido, uma súplica silenciosa nos olhos. Não era uma súplica para ele voltar para ela. Não mais. Aquele navio tinha acabado de ser torpedeado e afundado. Era uma súplica por um fragmento de dignidade, pelos 5 anos que tinham compartilhado, pelos votos que ele tinha feito um dia. Negue ela, os olhos imploravam. Se não por mim, então pela memória do que fomos. Não deixa isso terminar assim. Marcos encontrou o olhar dela, e naquele segundo fugaz, ela viu a alma dele exposta. Ele era um homem se afogando nas próprias escolhas, sufocado pelas consequências da fraqueza dele. Ele viu a mulher que tinha ficado ao lado dele, apoiado as ambições dele, criado um santuário de paz para ele voltar para casa. E ele viu a mulher que oferecia a ele a emoção intoxicante do novo, a validação que afagava o ego através da obsessão dela, e agora o herdeiro que ele secretamente desejava. Ele quebrou o contato visual com Emília primeiro. Ele virou para Isabela, a expressão mudando de pânico para uma resignação cansada e relutante. Ele pegou a mão dela, a do diamante amarelo espalhafatoso, e apertou. Não foi um gesto de paixão, mas de rendição. Então ele encarou a multidão silenciosa e observadora. Ele limpou a garganta, o som anormalmente alto na sala cavernosa. Peço desculpas a todos vocês por isso, ele começou, a voz tensa. Ele estava tentando projetar a imagem de um homem assumindo o controle, mas só parecia um animal encurralado. Isso deveria ser um assunto privado. Ele virou para Emília, e as palavras, quando vieram, foram mais frias e clínicas que qualquer provocação de Isabela. Emília, ele disse, recusando encontrar o olhar dela e em vez disso encarando um ponto em algum lugar sobre o ombro dela. Isabela está certa. Nosso casamento não tem funcionado há muito tempo. Estamos vivendo vidas separadas. Eu tenho sido infeliz. Ele estava reescrevendo a história deles em tempo real, pintando ela como participante na falência do casamento, fazendo parecer uma decadência mútua ao invés da traição singular dele. Ele estava se absolvendo. Eu não queria que acontecesse assim, ele continuou, a falsa sinceridade pingando de cada palavra. Eu queria te contar em particular, com respeito. Eu ia fazer isso, mas as coisas aceleraram. Ele olhou para a barriga de Isabela. Há novas responsabilidades que preciso considerar. Ele estava escolhendo o bebê. Ele estava escolhendo o futuro que Isabela representava. E ao fazer isso, estava apagando o passado que compartilhava com Emília. Acho melhor lidarmos com isso discretamente, ele disse. A pura audácia da declaração atordoou Emília em imobilidade. Ele estava pedindo um divórcio discreto no meio de um espetáculo público que ele mesmo tinha orquestrado.
Vou pedir pro meu advogado entrar em contato com o seu amanhã de manhã. Desejo tudo de bom pra você, Emília. De verdade. Era uma demissão, um pacote de desligamento corporativo entregue com uma aparência oca de cortesia profissional. Ele não apenas tinha falhado em defendê-la. Ele tinha ativamente se aliado à atormentadora dela e publicamente a descartado. Ele tinha validado cada palavra cruel que Isabela tinha proferido. A multidão irrompeu numa agitação de conversa escandalizada e abafada. Dona Dulce olhou para Emília com uma expressão de pura e inalterada pena. Um olhar que era mais insultante que qualquer desprezo. Emília se sentiu total e completamente sozinha. Ela era um fantasma na própria festa, uma nota de rodapé na história de Marcos Tavares e sua nova família. Isabela deslizou o braço possessivamente através do de Marcos, descansando a cabeça no ombro dele. Ela olhou para Emília por cima do smoking, os olhos brilhando com vitória absoluta e inquestionável. Ela tinha vencido. Ela tinha levado tudo. Emília finalmente soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. A dor ainda estava lá, um núcleo branco e quente no peito. Mas a raiva fria e clarificadora de antes estava começando a cristalizar em algo mais duro, algo mais afiado. Era a calma de uma pessoa que finalmente bateu no fundo do poço e percebe que não tem outro lugar para ir senão para cima. Ela deu um único aceno de cabeça quase imperceptível. Ela não ia chorar. Ela não ia gritar. Ela não ia dar a eles essa satisfação. Ela tinha perdido o marido, o casamento e a dignidade no espaço de 10 minutos. Mas enquanto ficava ali parada, isolada e exposta, ela fez um voto solene de que não perderia a si mesma. Bem quando Marcos virou para conduzir Isabela para fora, como se fosse pastorear sua nova vida para longe dos destroços da antiga, uma nova presença se fez conhecida. Não foi barulhenta ou dramática. Foi uma mudança no ar, uma alteração na força gravitacional da sala. 2 homens estavam perto da entrada do salão onde Isabela tinha feito sua grande estreia. Eles não estavam lá momentos antes. Eram mais velhos, vestidos em ternos conservadores impecáveis que sussurravam riqueza ao invés de gritá-la. Ficaram parados com uma quietude inquietante, a autoridade silenciosa deles cortando através da energia caótica da sala. O homem na frente estava nos seus 60 e poucos anos, com uma juba de cabelos prateados e olhos da cor de um céu de inverno. Afiados, inteligentes, e atualmente cheios de uma fúria glacial. Ele mantinha uma presença que fazia CIOR e senadores encolherem. Esse era um homem acostumado a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala em que entrasse. Esse era Augusto Vasconcelos. Ao lado dele e ligeiramente atrás estava um homem mais jovem, claramente o filho, com os mesmos olhos afiados mas uma constituição mais atlética e um queixo travado numa linha de raiva protetora. Ele parecia que podia desmontar uma aquisição hostil ou um homem com igual facilidade. Esse era Juliano Vasconcelos, pai e irmão de Emília. Eles não estavam na lista de convidados. Emília tinha especificamente pedido para eles não virem. A família dela, os Vasconcelos, eram notoriamente reservados. Era uma dinastia de dinheiro antigo de São Paulo, o império deles construído ao longo de gerações em logística de transporte e private equity. A riqueza deles era silenciosa, vasta e profundamente integrada nas fundações do comércio global. Eles não ostentavam. Não frequentavam festas frívolas. Valorizavam privacidade e integridade acima de tudo, razão pela qual o casamento de Emília com o ambicioso dinheiro novo Marcos Tavares sempre tinha sido um ponto de preocupação silenciosa para eles. Não queremos nos intrometer na sua vida, querida, o pai tinha dito. Esse é o seu mundo. Mas se você precisar da gente, estamos a um telefonema de distância. Ela não tinha feito a ligação, mas alguém deve ter feito. Talvez a assistente dela, Clara, que estava com ela há anos e era ferozmente leal. Não importava. Eles estavam ali agora. Os olhos de Augusto Vasconcelos varreram a sala, absorvendo a cena com uma calma analítica praticada. Ele viu a amante triunfante agarrada ao braço do genro. Ele viu os olhares de pena e julgamento dos convidados, e viu a filha parada sozinha, equilibrada e não quebrada, mas com um universo de dor nos olhos. A expressão dele endureceu, a fúria nos olhos solidificando em algo frio e absoluto. Eles começaram a andar para frente. Como Isabela, eles abriram a multidão, mas por uma razão inteiramente diferente. As pessoas não se moveram do caminho deles para ter uma visão melhor de um escândalo. Elas se moveram por um senso instintivo, quase primitivo, de deferência. Sussurros ondularam pela sala novamente, mas esses eram diferentes. Aquele é Augusto Vasconcelos, um gestor de fundos murmurou para a esposa. Augusto Vasconcelos? O que ele está fazendo aqui? Achei que ele nunca saía de São Paulo. Ela sussurrou de volta.
Tavares deve ser mais conectado do que eu imaginava. Marcos e Isabela pararam, a saída triunfante deles interrompida. Marcos virou, e o rosto dele, já pálido, ficou branco como giz. Ele tinha encontrado Augusto Vasconcelos apenas 2 vezes. Uma para pedir a mão de Emília, um encontro que pareceu mais um depoimento, e uma no casamento. Ele sabia no nível intelectual que o sogro era um homem poderoso, mas nunca tinha entendido a verdadeira escala daquele poder. Ele tinha visto os Vasconcelos como arcaicos e reclusos, uma relíquia de uma era passada. Ele os tinha subestimado fatalmente. Augusto e Juliano não pararam em Marcos. Eles foram direto para Emília. Augusto estendeu a mão e pegou a mão da filha, o aperto firme e reconfortante. Juliano ficou do outro lado dela, um guarda silencioso e formidável. Eles formaram uma muralha protetora ao redor dela. Você está bem, Emília? Augusto perguntou, a voz baixa e calma, destinada apenas a ela. Emília olhou pro pai, e pela primeira vez naquela noite, ela sentiu o gelo ao redor do coração começar a rachar. Uma única lágrima traçou um caminho pela bochecha. Não, ela sussurrou, a voz quebrando com a única palavra. Mas vou ficar. Augusto apertou a mão dela. Sim, vai. Ele então virou o olhar, que agora estava desprovido de qualquer calor, para Marcos. Ele não levantou a voz. Não precisava. O peso puro da desaprovação dele era sufocante. Marcos, ele disse, o nome soando como um insulto. Você fez minha filha se sentir indesejada na própria festa de aniversário de casamento na frente dos amigos dela. Você trouxe essa pessoa. Ele deu a Isabela um olhar de tamanho desdém profundo que ela recuou fisicamente. Senhor Vasconcelos, senhor, Marcos começou, a voz falhando. Isso é um mal-entendido. É um assunto de família particular. Não há nada particular nesta sala, Augusto declarou friamente. E você deixou de ser família aproximadamente 15 minutos atrás. Você cometeu um erro de cálculo catastrófico. Isabela, encorajada pela vitória dela e ignorante do verdadeiro poder que estava enfrentando, bufou. E quem é você, um velho tentando defender a filha decadente? Marcos e eu estamos apaixonados. Vamos ter um bebê. Não tem nada que você possa fazer. Juliano deu um passo à frente, a expressão trovejante, mas Augusto colocou uma mão restritiva no braço do filho. Ele olhou para Isabela como se ela fosse um inseto curioso. Moça, Augusto disse, a voz caindo para um nível perigosamente baixo. Você confundiu um momento de mau gosto com uma vitória vitalícia, um erro comum dos míopes. Ele então virou as costas para ambos, dispensando-os como completamente irrelevantes. O olhar dele caiu sobre um homem de aparência tarefada num smoking, o gerente-geral do hotel, Sr. Duarte, que estava pairando por perto, torcendo as mãos. Augusto Vasconcelos olhou para o gerente, os olhos segurando o brilho frio e duro de um homem prestes a mover bilhões de reais com um único comando. Você, Augusto disse, a voz clara e ressonante, cortando através do silêncio do salão. Você é o responsável aqui. O gerente correu para frente. Sim, Sr. Vasconcelos. Uma honra tê-lo, senhor. Há algum problema? A verdadeira natureza do problema estava prestes a ser revelada, e era muito maior do que o Sr. Duarte jamais poderia imaginar. O Sr. Duarte, o gerente-geral, praticamente se curvou. Um problema, Sr. Vasconcelos? Qualquer coisa. Podemos ter uma escolta de segurança. Ele se calou, gesticulando vagamente em direção à fonte da perturbação. Marcos e Isabela. Augusto Vasconcelos ergueu uma mão, um gesto simples que comandou o silêncio absoluto. Ele não estava mais olhando para Marcos ou Isabela. Para ele, eles tinham deixado de existir. O foco dele era puramente no local, o palco em que a filha tinha sido tão cruelmente humilhada. O problema, Sr. Duarte, Augusto começou, a voz calma e deliberada, como se estivesse discutindo uma alteração menor numa reserva de jantar, é que este estabelecimento, este salão bonito, agora para sempre será associado a uma memória bastante desagradável para minha filha. Ele pausou, deixando a declaração pairar no ar. A multidão estava completamente cativada. Isso era um drama muito mais envolvente que qualquer ópera. A família Vasconcelos não tolera memórias desagradáveis, Augusto continuou. Nós as apagamos, ou quando isso não é possível, nós as adquirimos e mudamos a narrativa. Um murmúrio confuso percorreu a sala. Adquirir elas? O que isso significava? Marcos ficou olhando, um horror nascente no rosto.
Ele estava começando a entender o abismo entre o mundo dele de finanças alavancadas chamativas e o mundo da família Vasconcelos de poder fundacional silencioso. Ele construía coisas sobre dívida e especulação. Eles eram donos da rocha fundamental. Augusto virou o olhar penetrante de volta para o gerente. A holding principal da minha família é o Grupo Vasconcelos Global. Presumo que seu hotel, o Monte Carlo, faz parte do portfólio Soberano Hospitalidade. Os olhos do Sr. Duarte se arregalaram em choque. Ora, sim, senhor, faz. Eu imaginava, Augusto disse com um aceno. Meu filho Juliano é que lidera a nossa divisão de aquisições. Ele está de olho no Soberano há algum tempo. Eles estão subvalorizados desde o último relatório trimestral. Juliano, qual era a cifra que discutimos? Juliano, que tinha ficado em silêncio até agora, falou com a precisão cortante de um cirurgião. O valor de mercado deles no fechamento de sexta foi aproximadamente 6 bilhões e 800 milhões. Pai, atualmente detemos uma participação não divulgada de 7%. Uma oferta agressiva com um prêmio de 25% seria 8 bilhões e 120 milhões. É uma oferta toda em dinheiro que eles seriam legalmente obrigados a apresentar ao Conselho. Dado o nível atual de endividamento deles, seriam tolos em recusar. Uma onda de exclamações genuínas e audíveis varreu o salão. As pessoas não estavam mais apenas sussurrando. Telefones estavam sendo discretamente puxados. Jornalistas financeiros na multidão estavam freneticamente digitando mensagens para os editores. Isso não era mais apenas fofoca social. Isso era um evento que moveria o mercado. Isabela parecia completamente confusa. Do que vocês estão falando? Comprando um hotel. Vocês não podem simplesmente fazer isso. Minha cara, Juliano disse, virando para ela com um olhar de pena. Não estamos comprando o hotel. Estamos comprando a empresa que é dona do hotel e das outras 37 propriedades de luxo no portfólio internacional deles. Este prédio é um erro de arredondamento. Augusto Vasconcelos olhou de volta para o atordoado Sr. Duarte. Meu assistente pessoal, Sr. Caldeira, está no telefone há meia hora com o presidente do Conselho do Soberano. Eles acabaram de ser informados da nossa iminente oferta hostil de aquisição, que será feita na abertura do mercado amanhã de manhã. Contudo, para evitar qualquer desconforto, estamos fazendo uma oferta direta esta noite por esta propriedade específica, um adiantamento, se preferir. Ele enfiou a mão no paletó e tirou não um talão de cheques, mas um simples e elegante porta-documentos de couro. Ele abriu e produziu uma única folha de papel. Essa é uma carta de intenção apoiada por uma confirmação de transferência bancária direta do nosso banco em Zurique. Estamos comprando o Hotel Monte Carlo, São Paulo. O terreno, o prédio, a marca, tudo com efeito imediato. O telefone do Sr. Duarte vibrou no bolso. Ele o tirou, a mão tremendo. Ele olhou para a tela, o rosto ficando da cor de pergaminho branqueado. Ele olhou para Augusto Vasconcelos, a expressão de puro espanto e terror inalterados. Acabei de receber um e-mail do nosso CEO. O gerente gaguejou. Ele disse para dar ao senhor o que quiser. A propriedade é sua, Sr. Vasconcelos. Bem-vindo ao Monte Carlo. Silêncio absoluto e profundo. Dava para ouvir uma pérola cair no tapete grosso. Augusto Vasconcelos deu um leve aceno satisfeito. Ele era dono do palco agora. Ele era dono do prédio. Ele era dono de toda a narrativa. Ele finalmente virou a atenção de volta para Marcos e Isabela, que estavam congelados, os rostos máscaras de descrença. O sorriso triunfante de Isabela tinha desaparecido, substituído por confusão de queixo caído. Marcos parecia que o mundo inteiro dele tinha acabado de ser liquidado diante dos olhos. Então, Augusto disse, a voz tão fria quanto o coração de um banqueiro. Como o novo proprietário deste estabelecimento, tem algumas mudanças imediatas a implementar. Primeiro, a decoração neste salão é agora oficialmente de mau gosto. Vamos renovar. Segundo, temos uma nova política sobre convidados não convidados e pragas. Ele olhou diretamente para Marcos Tavares. Você tem 5 minutos para desocupar minha propriedade, você e sua associada. Os olhos dele tremularam para Isabela. Depois disso, vou mandar removê-los por invasão de propriedade. A palavra invasão pairou no ar, um prego brutal final no caixão da vida social e profissional de Marcos Tavares. Ele não era mais um anfitrião num local prestigiado. Era um intruso na mais nova aquisição dos Vasconcelos. Os convidados que minutos atrás estavam olhando para Emília com pena agora encaravam Marcos e Isabela com uma mistura de choque, desprezo e medo. Estavam testemunhando uma jogada de poder de proporções tão épicas que seria comentada por décadas. No mundo deles,
Riqueza era poder. Mas a escala do poder dos Vasconcelos era algo que a maioria deles só tinha lido a respeito. Eles tinham acabado de testemunhar um leão espantando uma mosca. Marcos não tinha apenas sido derrotado. Ele tinha sido tornado completamente insignificante. Isabela foi a primeira a quebrar, a ignorância dela finalmente perfurada pela realidade aterrorizante da situação. Isso é loucura, ela berrou, a voz alta e estridente. Marcos, faz alguma coisa. Você é Marcos Tavares. Marcos não pareceu ouvi-la. Ele estava olhando para Emília, para a mulher que ele tinha descartado tão casualmente. Ele finalmente a estava vendo não como a esposa quieta e despretensiosa, mas como a filha de Augusto Vasconcelos, a herdeira de um império que ele nem conseguia compreender. O acordo pré-nupcial que ele tinha assinado agora parecia uma corda no pescoço. Era blindado, redigido pelo time jurídico da família Vasconcelos, projetado para proteger os ativos deles precisamente desse tipo de situação. Ele sairia do casamento com nada mais do que tinha entrado. Mas era pior que isso. Ele trabalhava com finanças, um mundo construído sobre reputação e conexões. Seus maiores clientes, seus apoiadores mais importantes. Quantos deles tinham laços com o Grupo Vasconcelos Global? Quantos deles o abandonariam amanhã de manhã para evitar estar do lado errado de Augusto Vasconcelos? A carreira dele estava acabada. Ele só não sabia a hora exata da morte ainda. Juliano Vasconcelos deu um passo em direção a ele, a voz baixa e ameaçadora. Os 5 minutos começaram a 4 minutos. Tavares, sugiro que você vá embora. Ah, e a propósito, meu pai faz parte do Comitê de Ética da CVM. Eu me certificaria de que seus registros de negociação dos últimos 5 anos estejam impecáveis. Temos a impressão de que podem receber uma auditoria anônima muito completa em breve. Esse foi o golpe final devastador. A ameaça não era apenas ruína social ou financeira. Era legal. Era aniquilação total. Marcos agarrou o braço de Isabela, o aperto machucando. Estamos indo embora, ele murmurou, a voz um sussurro sufocado. Mas meu anúncio, ela protestou, ainda se agarrando aos restos esfarrapados da vitória dela. A festa acabou. Ele rosnou e começou a arrastá-la em direção à saída. A multidão se abriu para eles mais uma vez, mas dessa vez foi com desprezo sem disfarce. Enquanto passavam pelo arco da entrada, um flash de câmera disparou. Um paparazzo de um jornal de sociedade tinha capturado a caminhada da vergonha. A foto estaria na capa de todas as revistas de fofoca pela manhã, o divórcio de bilhões. Tavares expulso da própria festa. Eles tinham ido embora. A serpente tinha sido expulsa do jardim. O salão ficou quieto por um momento, e então uma coisa estranha aconteceu. Dona Dulce, a rainha da sociedade, andou propositadamente até Emília. Ela não ofereceu pena. Ela ofereceu respeito. Emília, minha querida, ela disse, a voz cheia de uma admiração recém-descoberta. Sinto muito que você teve que aguentar isso. Sua família é notável. Ela então olhou para Augusto. Augusto, faz tempo demais. Era um sinal para todos os outros. A ordem social tinha sido restabelecida. Emília não era mais a vítima. Ela era a filha intocável da família mais poderosa na sala. Um por um, convidados se aproximaram, oferecendo desculpas, apoio e convites. Estavam gravitando pro poder como sempre faziam. Emília não sentiu nada além de uma dormência cansada. Ela não tinha interesse nas lealdades volúveis deles. Ela olhou pro pai e pro irmão, sua verdadeira família, seu apoio inabalável. Podemos ir para casa? Ela perguntou suavemente. Claro, querida, Augusto disse, envolvendo um braço protetor ao redor dela. Vamos para casa. Enquanto saíam do Salão Safira, o salão dela agora, Emília não olhou para trás. Ela passou pelas fontes de champanhe e esculturas de gelo extravagantes, passou pelos destroços da vida antiga, e saiu pro ar noturno limpo e fresco de São Paulo. Ela sentiu uma profunda sensação de liberação. A dor da traição de Marcos ainda estava lá, uma contusão profunda e sensível na alma. Levaria tempo para curar, mas pela primeira vez em anos, ela se sentia livre. Ela não era mais a senhora Marcos Tavares, a esposa perfeita e quieta. Ela era Emília Vasconcelos. Ela era parte de algo audacioso, forte e duradouro. Ela tinha entrado naquela festa como uma esposa numa gaiola dourada. Estava saindo uma rainha que acabará de herdar um novo canto do reino. O futuro era incerto, mas era dela para escrever, e ela sabia com uma certeza que se instalava fundo nos ossos que seria uma obra-prima. A viagem do Hotel Monte Carlo até a cobertura privada da família Vasconcelos com vista pro Parque do Ibirapuera foi conduzida num silêncio profundo, quase sagrado.
O Maybach personalizado se movia pelas ruas da cidade como um fantasma, o interior à prova de som isolando os ocupantes da cacofonia da vida paulistana. Emília sentou entre o pai e o irmão, a seda safira do vestido um corte de cor profunda na cabine mal iluminada. A adrenalina que a tinha sustentado durante a aprovação pública estava começando a diminuir, deixando para trás uma exaustão profunda, de ossos cansados, e uma dor oca rastejante. Ela olhou para as luzes borradas da cidade, vendo não a metrópole vibrante, mas o fantasma do sorriso triunfante de Isabela, ouvindo o eco da demissão clínica de Marcos. O bebê. A palavra martelava na mente dela com uma crueldade rítmica e surda. Era a única peça da traição que parecia pessoal, um golpe direcionado à sua vulnerabilidade mais profunda e privada. Quando chegaram, a cobertura era um santuário de luxo silencioso. Diferente da opulência grandiosa, quase teatral do Salão Safira, a casa dos Vasconcelos era um testemunho de poder discreto. Arte de qualidade de museu. Um Portinari aqui, um de Cavalcante ali, pendurados em paredes de estuque veneziano. Os móveis eram modernos e minimalistas, escolhidos por forma e conforto ao invés de ostentação. Era um espaço projetado para pensar, para estratégia, para viver, não para se apresentar. Augusto a conduziu até um sofá profundo e confortável de frente para uma janela do chão ao teto que oferecia uma vista divina do parque. Senta, Emília, ele disse gentilmente. Juliano, pega um conhaque para sua irmã. Prefiro chá, ela sussurrou, a voz suave. O pai dela, o homem que comandava o Império Global, simplesmente assentiu, virou e foi para a cozinha ele mesmo colocar a chaleira. O simples ato doméstico era mais reconfortante do que qualquer grande gesto jamais poderia ser. Juliano voltou e entregou a ela um tablet. Na tela estava a página inicial do Valor Econômico. A manchete era crua. Grupo Vasconcelos Global inicia aquisição hostil da Soberano Hospitalidade em movimento dramático e sem precedentes. Abaixo, uma submanchete citava fontes que apontavam para uma altercação pública num evento privado envolvendo a herdeira da VGG, Emília Vasconcelos, e seu marido Marcos Tavares como catalisador. Já tá em todo lugar, Juliano disse, a voz um rugido baixo de fúria contida. A imprensa de negócios está enquadrando como uma jogada de poder. Os sites de fofoca. Ele fez uma careta. Estão chamando de a derrubada de bilhões. Aquela foto do Tavares sendo arrastado para fora é a imagem mais comentada do Brasil. Emília olhou para a tela, uma estranha sensação de desapego lavando sobre ela. Parecia que estava lendo sobre personagens num romance, não vivendo através da implosão da própria vida. Vocês fizeram tudo isso só por mim. Não, Juliano disse, sentando de frente para ela. Fizemos pela família. Marcos Tavares não apenas desrespeitou a esposa essa noite. Ele humilhou os Vasconcelos. Ele fez isso publicamente, achando que éramos distantes ou reclusos demais para importar. Ele tratou nosso nome como um adereço no draminha sórdido dele. Essa é uma ameaça existencial que não toleramos. Augusto voltou com uma bandeja carregando um bule de porcelana e uma única xícara. Ele serviu o líquido âmbar fumegante e entregou a ela, os movimentos precisos e calmos. Seu irmão está certo, ele disse, tomando seu assento. Por gerações, o maior patrimônio da nossa família tem sido nossa reputação. Somos conhecidos por sermos reservados, sim, mas também pela nossa integridade e nossa memória implacável. Quando alguém ataca um de nós, está testando a força de toda a nossa fundação. Se permitirmos uma rachadura aparecer, toda a estrutura fica comprometida. Essa noite não foi sobre vingança, Emília. Foi sobre reforço. Emília envolveu as mãos frias ao redor da xícara quente. O que vai acontecer com ele? Ele tá acabado, Juliano disse com finalidade fria. A partir deste momento, toda a linha de crédito que Marcos Tavares ou a firminha dele tinha foi congelada ou recolhida. Os bancos que o financiavam são os mesmos bancos com quem fazemos negócios há 50 anos. Uma única ligação do papai foi tudo o que precisou. Os investidores dele estão em pânico. Os sócios estão tentando se distanciar. Ao amanhecer, Marcos Tavares será um nome tão radioativo que vai queimar qualquer um que falar. E ela? Emília perguntou, a palavra com gosto de cinza. Isabela Rossi. Juliano continuou, puxando outro arquivo no tablet. Ex-embaixadora de marca e aspirante à estrela de reality show. Ela tem um histórico de se apegar a homens casados ricos. O diamante canário, a propósito, era alugado. O aluguel vence terça que vem. Duvido que ela consiga fazer o pagamento. Ela achou que estava garantindo um futuro. Em vez disso, se amarrou a Ampária com uma montanha de dívidas e uma investigação da CVM pendente.
A informação foi entregue com precisão cirúrgica, mas não trouxe alegria a Emília. Era apenas um catálogo de ruína. Ela tinha amado Marcos. Uma vez verdadeiramente amado. Ver a arquitetura da vida dele sendo sistematicamente desmontada, mesmo depois da traição monstruosa, a encheu de uma tristeza profunda e complicada. Pai, ela disse, olhando para ele, os olhos implorando por compreensão. O bebê. Ela disse que está grávida. A expressão de Augusto suavizou. Ele estendeu a mão e colocou sobre a dela. E se ela estiver, a criança será um neto Vasconcelos, e será provida. Não somos bárbaros, Emília. A criança é inocente. Mas os pais dela, os pais fizeram suas escolhas. As consequências são deles. Naquele momento, Emília entendeu. O poder da família não estava apenas na capacidade de destruir, mas no código de conduta inabalável. Eram implacáveis com os inimigos, mas protegiam os seus, até os que ainda não tinham nascido. Ela tomou um gole de chá, o calor se espalhando pelo peito. As lágrimas que ela tinha segurado a noite toda finalmente vieram, não numa torrente histérica, mas num fluxo quieto e constante de luto pelo amor que ela pensava ter, o futuro com que tinha sonhado, e a inocência que tinha perdido. O pai e o irmão não falaram. Simplesmente sentaram com ela na cidadela de silêncio, uma frente unida, deixando ela finalmente quebrar para que pudessem começar a reconstruí-la. Uma semana depois, Emília estava parada não num escritório de advocacia, mas na casca cavernosa, agora vazia, do Salão Safira. Os lustres opulentos estavam cobertos de lona. Os tapetes persas tinham sido enrolados e os móveis dourados tinham ido embora. A sala estava despida, um esqueleto esperando uma nova identidade. O ar cheirava a poeira e potencial. Tinha sido uma semana de eficiência implacável e silenciosa. Os processos de divórcio estavam em andamento, conduzidos pela advogada mais formidável da família Vasconcelos, uma mulher conhecida nos círculos jurídicos como Martelo de Veludo. Marcos, como previsto, não tinha contestado um único ponto. A rendição dele foi total e imediata. Ele tinha assinado abrindo mão de seus direitos, suas reivindicações e sua presença na vida dela com um traço de caneta. Emília tinha recebido uma única e patética mensagem de texto dele. Me desculpa. Eu nunca entendi. Ela deletou sem responder. Relatórios do time jurídico pintavam um quadro sombrio da nova realidade dele. Ele e Isabela estavam escondidos num apartamento alugado no interior. A imprensa acampada do lado de fora. A firma dele tinha colapsado. Os sócios o tinham processado. A auditoria da CVM era real, e tinha descoberto irregularidades significativas. Isabela, longe de ser a vencedora triunfante, tinha sido ouvida gritando com ele que ele tinha arruinado a vida dela. A grande história de amor que eles tinham proclamado tinha azedado num pesadelo amargo e claustrofóbico de criação própria. Emília sentiu uma pena distante, mas nada mais. O foco dela estava no futuro, e começava ali, naquela sala que tinha sido o local da humilhação mais profunda dela. O pai tinha dado carta branca. O Monte Carlo é seu para administrar, ele disse. Um projeto, algo para focar. Ela estava parada com a arquiteta líder dos projetos de caridade da Fundação Vasconcelos, uma mulher brilhante chamada Lena Petrovna. Tem bons ossos, Lena disse, a voz ecoando no espaço vazio. Proporções clássicas. O que você vê para ele, Emília? Emília andou até o centro da sala, até o exato ponto onde ela tinha ficado, isolada e sozinha. Ela lembrou dos centenas de olhos encarando, os sussurros, as palavras venenosas de Isabela. Uma pessoa menor poderia ter demolido o lugar, apagado da terra, mas Emília era uma Vasconcelos. Eles não apagavam a história. Eles a moldavam à vontade deles. Eu vejo um lugar pro público, Emília disse, a voz clara e forte. Essa parte da cidade não tem um grande centro cultural. O MASP fica longe demais para essas comunidades. Quero transformar este salão, toda essa ala do hotel, no anexo Vasconcelos de arte contemporânea. As sobrancelhas de Lena subiram em surpresa e alegria. Emília, isso é ambicioso. O custo, a logística. A fundação vai financiar, Emília declarou simplesmente. Quero que esse seja um lugar de beleza, de aprendizado, entrada gratuita. Quero que crianças de escola venham aqui e vejam a primeira obra-prima delas. Quero que artistas em dificuldades tenham um lugar para expor o trabalho. Quero pegar um espaço que foi construído para luxo privado e excludente e transformar em algo que devolve. Vamos transformar um monumento à vaidade num testemunho à criatividade. Ela olhou para o arco onde Isabela tinha feito a entrada dela. Ali, ela disse, apontando, vai ser a entrada principal.
Vamos derrubar as portas. Deve ser aberto, acolhedor, um lugar onde ninguém nunca se sinta indesejado. Naquela decisão, algo inteiro mudou dentro dela. Ela não estava apenas se curando. Ela estava criando. Ela estava pegando o momento mais feio da vida dela e usando as fundações para construir algo bonito e duradouro. Esse era um poder maior do que comprar uma empresa ou arruinar um inimigo. Era o poder da transformação. Mais tarde naquela noite, de volta à cobertura, Emília ficou parada diante de uma pintura que ela tinha pedido para trazer da propriedade da família em São Paulo. Era um retrato de Artemisia Gentileschi, uma artista do século XVII que tinha canalizado seu próprio trauma em obras de arte poderosas e desafiadoras. A pintura retratava uma mulher de vontade forte e inteligente olhando para o observador. A expressão não era nem feliz nem triste, mas cheia de uma resiliência profunda e conhecedora. Emília viu um reflexo de si mesma, não no rosto da mulher, mas no espírito dela. A dor da última semana era real, uma cicatriz que ela sempre carregaria. Mas não era mais uma ferida. Era parte da história dela, o capítulo que tinha terminado um conto de fadas e começado uma epopeia. Ela não era mais apenas uma esposa, uma filha ou uma vítima. Ela era Emília Vasconcelos, uma patrona, uma construtora, uma força. Ela tinha encontrado sua própria tela, e estava apenas começando a pintar. E assim Emília Vasconcelos se afastou, não para um fim, mas um começo. A história daquela noite se tornou uma lenda nos círculos de elite da cidade, um conto de advertência sobre a diferença entre arrogância barulhenta e poder silencioso. Marcos Tavares e Isabela Rossi desapareceram das colunas de alta sociedade, os nomes deles se tornando sinônimo de humilhação pública. Eles conseguiram o futuro que queriam, mas foi construído numa fundação de escândalo e exílio social. Mas para Emília, a história foi de recuperação. Ela redescobriu sua paixão, não apenas por arte, mas pelo legado que a família tinha construído. Ela assumiu um papel ativo na Fundação Vasconcelos, se tornando uma das filantropas mais respeitadas da cidade. Ela aprendeu que força verdadeira não é sobre nunca cair. É sobre como você se levanta. E naquela noite, apoiada pelo amor inabalável da família, ela se levantou como uma fênix. O que vocês acharam da volta épica da família da Emília? O que você teria feito no lugar dela? Conta pra gente nos comentários. E se você ama histórias onde o azarão consegue a vingança satisfatória suprema, não esquece de dar aquele like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações para não perder outra história de vindicação épica e justiça.